Lucas 5, versículo 5, está escrito assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Vou ler mais uma vez. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Simão estava cansado, esgotado, os braços exaustos, trabalhou a noite inteira, não teve resultado nenhum. E diante dele o cenário visual, lógico, era improvável. É manhã, o sol está alto, mas ele ouviu uma palavra de Deus. Ele ouviu uma palavra da boca de Jesus Cristo. E aquela palavra gerou fé no seu coração. Ele se moveu, embora a situação demonstrasse o contrário, ele não viu com olhos naturais. Ele disse: mas porque o Senhor manda, eu vou fazer. Tem uma tradução que diz assim, nessa parte final: confiando na tua palavra, eu vou lançar a rede. Na King James diz assim: e ele vai ao mar alto, e ele lança a rede, e o milagre acontece, uma grande pesca aconteceu. Querido, querida, o Senhor tem uma palavra para você, e quando Deus fala, Ele faz. Ele tem promessas a cumprir na tua vida, na tua casa, e se você crer e agir pela fé, Ele vai te surpreender, e aquilo que parecia impossível vai se tornar possível, e você vai contar o testemunho para glorificar o nome dEle. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então declare comigo: Senhor, confiando na tua palavra, eu vou me mover, eu vou perseverar, em nome do Senhor Jesus. Você crê que Ele vai falar conosco? Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, o Senhor Jesus está no começo do seu ministério, que durou 3 anos e meio, não é? Ele estava na Galileia, que era uma região norte de Israel, e ele estava às margens do mar da Galileia, especificamente em Cafarnaum. E ele está na praia do mar da Galileia. Fala-se mar, mas na verdade é um grande lago de água doce, só que é muito grande, não é? A dimensão, mais de 21 quilômetros de comprimento por mais de 12 de largura, então é enorme o negócio. Então Jesus está lá na praia, e aí uma multidão vem se aproximando de Jesus, querendo ouvir a palavra, estão sedentos, não é? Querendo ouvir e aprender a palavra. E aí Jesus vê ali, próximo da praia, uns pescadores, 2 barcos encostados, os pescadores lavando as redes, e ele chega para um desses pescadores, que é Simão, e diz o seguinte, vamos ler aqui no versículo de número 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Dos 4 evangelhos, amados, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único que registra esse fato aqui é Lucas. Os outros falam só da chamada dos discípulos. No entanto, Lucas detalha o que aconteceu. Esse detalhe: Jesus foi lá, Jesus pediu para entrar no barco, o Simão permitiu, ele entrou no barco, o Simão afasta o barco, Jesus está dentro da água, no barco, sentado, ensinando. Ele relata esse detalhe, mas ele não relata o que Jesus falou, o que Jesus disse.
Embora ele não tenha relatado, fato é que aquilo que Jesus falou entrou no coração de quem ouviu, não só da multidão que estava ouvindo, não é? E era comum naquela época o mestre se assentar e os demais se assentarem também para ouvir Jesus pregando, ensinando, o povo ouvindo. Aquela palavra entrou no coração de quem ouviu. Em outra ocasião, deixa marcado aqui que já voltamos, lá em Mateus 7, em outra ocasião, Jesus está no monte, e aí ele faz o famoso Sermão do Monte, que é a mensagem, a pregação mais extensa de Jesus registrada no Evangelho, que é Mateus 5, 6 e 7. No final, Mateus 7, vou ler os versículos 28 e 29, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ele ensinava com autoridade. A multidão estava admirada, maravilhada, boquiaberta, porque nunca tinham ouvido algo daquele tipo. Uma palavra viva, rema, revelada, palavra que entrava no coração, que trazia vida. E o texto deixa claro, não como os escribas. Por que tem esse detalhe aqui, não como os escribas? Quem eram esses escribas? Era a turma que copiava a Bíblia. Naquele tempo era manuscrito. Eles copiavam o Antigo Testamento, era a Bíblia que existia, e de tanto copiar, eles sabiam de cor. Só que, embora sabendo de cor, tendo tudo na ponta da língua, os escribas eram hipócritas. Eles sabiam, mas não viviam, porque a parte mais difícil da Escritura não é nem saber, não é nem conhecer, é praticar. Essa é a parte mais difícil. E a multidão olhava para os escribas e disse: esses daí são hipócritas, falam bonito, ensinam bem, mas não vivem nada disso. Quando eles ouviram falar, Jesus falava com autoridade, porque ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva. Está escrito, Apocalipse 19, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Então ele tem autoridade para ensinar, porque ele é a palavra viva. E a multidão ouvindo, boquiaberta. Lá no Mar da Galileia, volta lá comigo em Lucas 5, não foi diferente. Está a multidão boquiaberta, está a multidão ouvindo aquele ensinamento maravilhoso. E diz lá Lucas 5, versículo 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só, Simão deixou Jesus entrar no barco dele. Simão empurrou o barco para Jesus sentar, ele ficou ouvindo tudo o que Jesus disse, e depois Jesus vai falar algo diretamente com ele: vai ao mar alto e lançai as redes para pescar. O mar alto, Jesus está falando lá no meio do lago. Se o lago tem 21 quilômetros de comprimento, estamos falando em pelo menos 10 quilômetros, remando. Hoje você sabe que tem motor, não é? Você coloca o motor aí no barco, na lancha, é rapidinho. Naquela época não, era remo, braço para cima, ó, braço. Ele está exausto, ele trabalhou a noite toda, ele está cansado, ele está exaurido. Você já trabalhou de maneira braçal, de ficar exausto alguma vez? Mulherada aí que faz faxina em casa, o negócio cansa, não cansa não? Eu sei o que é isso, eu faço também na minha casa. Eu ajudo a minha esposa, você sabe que ela tem uma perna só, eu ajudo ela e cansa, varre o negócio, e passa pano, e lava banheiro, esfrega a vaso, e 3 crianças, e vai lavar roupa. Quando vai lavar roupa é 3 cestos cheios de roupa, toda semana tem que lavar roupa, senão acumula demais, é cansativo. Eu estendo roupa, tem hora que só de pegar a roupa e colocar no varal, só esse movimento, os braços já ficam pesados, cansa. Imagina lançar rede, que era braçal, pegar uma rede, uma tarrafa e jogar no mar, e aí puxa, não veio nada, aí joga de novo, puxa, não veio nada. Esse movimento deixa exausto. Ele trabalhou uma noite inteira, só que aquilo que ele ouviu da parte de Jesus foi tão poderoso que gerou fé no coração dele, e ele começou a olhar não mais para a situação. Era manhã, o sol estava alto. Ele sabia que aquele horário não era horário propício para a pesca. O horário propício para a pesca era a noite, que os peixes sobem.
no dia, com o sol, os peixes nadam mais profundo. Ele sabia que não era horário propício, mas ele não olhou para a situação, ele não olhou para a circunstância, ele olhou para a palavra que ele ouviu, que entrou no coração dele, que gerou fé. Oh, querido, querida, acredite, a circunstância está difícil, tá? Uma pandemia que já dura anos, 14 milhões de desempregados, muita gente passando dificuldade, a depressão generalizada, muita gente perdeu um ente querido, o desânimo assolando muita gente, a situação aos olhos humanos é trágica, mas o Senhor tem uma palavra para você, Ele tem uma promessa para você, e se você crê nessa palavra, e você crê nessa promessa, você vai alcançar a vitória, porque Ele é vivo, Ele é poderoso, a palavra dEle não volta vazia. Acredite, se mova pela fé. A palavra que Jesus liberou entrou no coração de Pedro. Ele ia ter que se esforçar mais, ele ia ter que remar, ele ia ter que colocar a rede, ele ia ter que lançar a rede. E ele mesmo diz, versículo 5, quando começamos a mensagem, note um detalhe, ele começa chamando Jesus de mestre, e respondendo Simão disse-lhe, mestre. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele não vê Jesus como um carpinteiro. Afinal de contas, né, o José, que cuidou de Jesus, o marido da Maria, ele era carpinteiro. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro até os 30 anos de idade. No entanto, Pedro não olha para ele pensando, você é carpinteiro, eu sou pescador, o profissional aqui sou eu, o experiente aqui sou eu. Ele não olha com essa ótica. Quando ele olha, o mestre está falando, o Todo-Poderoso está falando, aquele que tem autoridade está falando, e aquilo que ele fala acontece. É dessa maneira que Pedro está olhando. Ele diz, eu trabalhei a noite toda, eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou fadigado. Amados, esses dias, você já reparou, tem sido exaustivos? Tem sido para você com sinceridade? Ô pastor, eu acordo cedo, eu trabalho tanto, tem uma correria e cansa e fico exausto, e às vezes eu não tenho pique nem para orar, nem para nada. Você percebeu que nesses dias a gente vive uma rotina pesada? Você tem vivido assim ou não? Não é só você não, é todo mundo. A gente vive numa rotina pesada, o dia a dia, isso vai cansando, isso vai desanimando, isso vai tirando as forças. É o que ele está vivendo nesse exato momento aqui. Ele está vendo isso, eu estou cansado, eu estou exausto, não tenho mais força não. Mas ele ouviu uma palavra, e aquela palavra levantou ele, e aquela palavra fortaleceu ele, e aquela palavra fez ele se mover. E querido, querida, saiba, Deus está com você. Ele não te deixou só, Ele está aqui. Você pode estar fraco, mas Ele vai te fortalecer. Você pode estar desanimado, Ele vai te trazer ânimo. Você pode estar achando que não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. E acredite, Ele é contigo, Ele vai mudar essa história. Mas porque mandas, lançarei as redes. E eu gosto da King James, que diz, confiando na tua palavra, eu lançarei a rede. Querido, querida, confiança é fundamental em qualquer relacionamento. Tem como uma mulher casar com um homem que não confia? Ou um homem casar com uma mulher que não confia? Apesar que a gente vive, muitos casais vivem assim, né? A mulher não sabe a senha do marido. É 7 chaves, não sabe. Casou, meu irmão, é tudo compartilhado. Tem que saber. Não é privacidade. Então não casa. A partir do momento que casou, a mulher tem que ter senha de tudo. Mas tudo. Da senha do banco, do WhatsApp, da rede social, de tudo. Senão não casa. Minha privacidade. Então seja solteiro. A partir do momento que casou, a mulher tem que saber. O marido tem que saber também. A palavra diz que não são mais 2, mas uma só carne. Diversos casamentos estão se acabando porque não tem confiança. É um segredo com o outro, é um com mistério com o outro, é um com desconfiança. Como é que mantém um relacionamento desse? Como é que mantém um relacionamento de amizade com alguém que você não confia? Você vai ser amigo de quem você não confia? Nunca. Como é que, por exemplo, se mantém uma relação de emprego, patrão-funcionário? Que patrão contrata uma pessoa que não confia para fazer o serviço? Tudo tem que ter confiança. Se nas relações humanas é necessário confiança, imagina no relacionamento com Deus. Querido, Deus você pode confiar. Já aconteceu com você de você confiar em alguém e essa pessoa lhe quebrar a confiança? Já aconteceu com você? É triste, não? É dolorido você confiar em alguém e essa pessoa trair sua confiança. É decepcionante. Agora, com Deus Ele jamais vai quebrar sua confiança, porque Ele é todo poderoso, Ele faz, Ele opera. Creia e confie nele.
É necessário desenvolver esse relacionamento de confiança. Tem alguém da sua vida que você sabe, não, esse aqui eu posso contar, essa aqui eu posso contar. Você tem alguém assim na sua vida? Não, esse aqui, na hora que eu precisar, fulano, estou aqui, estamos juntos, vamos fazer o que precisa, eu estou à disposição. Se tem gente assim, não é, na tua vida, seja um parente, um familiar, alguém que, como diz o ditado, é pedra 90 para chegar ali junto o que você precisar, imagina Deus, meu irmão, imagina Deus. Pedro confiou em Deus e ele não foi decepcionado, e se você confiar, você também não será. E a palavra fala muito a respeito de confiança. Abra comigo no Salmo 125. Salmo 125, vamos ver alguns textos que falam a respeito de confiança. Salmo 125, o versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não, mas permanece para sempre. Oh, querido, quando você sabe quem está com você, pode vir a luta que vier, pode vir o problema que vier. A gente tem vários exemplos disso. Cercaram a casa do profeta Eliseu, veio lá o exército, carros, cavalos, o ajudante dele estava tremendo de medo, e aí chama ele diz: ô Senhor, abre os olhos desse rapaz para ele ver o que eu estou vendo. Quando ele viu, ele em pânico, Eliseu calmo, sereno, porque o Eliseu sabia quem estava com ele estava o Senhor dos exércitos, e anjos em volta dele, o guardando. Quando aquele moço abriu os olhos, aí a perspectiva dele mudou. A gente não está só não, o Senhor está conosco. Quando Jerusalém foi sitiada no tempo do rei Ezequias, o inimigo exigiu a rendição, bradou de longe, o rei abriu a boca e disse: com ele está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus, para nos livrar e para guerrear as nossas guerras e para nos dar vitória. Confie no teu Deus, não deixe as situações da vida abalar o teu coração. Você serve a um Deus vivo e poderoso. Oh, querido, os problemas vêm. Os problemas da vida fazem parte. Ninguém planeja. Vou lhe dar um exemplo. Alguém planeja, por exemplo, eu acho que eu vou ficar doente, eu vou ficar um mês internado na UTI. Alguém planeja isso? Não, a doença aparece. É verdade ou não é? Eu acho que eu vou bater o carro, fundir o motor e gastar não sei quanto para arrumar. Alguém planeja isso? Os problemas da vida vão aparecendo, não é? Nem tudo é culpa do diabo. Tem muita coisa que é culpa dele, sim, mas nem tudo é culpa dele, não é? Nem tudo é culpa dele. Os problemas da vida fazem parte, mas é necessário compreender. O problema veio, não se abale, não se desespere, porque você tem um Deus vivo e todo-poderoso que é com você, para te ajudar, para te abençoar, para te livrar. Volte comigo no Salmo agora 118, versículo 8. Não se abale, você serve a um Deus vivo. Salmo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha só, esse versículo aqui, amados, em termos de quantidade de versículos em toda a Bíblia, esse é o que está bem no meio, e fala justamente da confiança em Deus. Daqui para trás até Gênesis 1 e daqui para frente até Apocalipse 22, tem a mesma quantidade de versículos. E aqui está bem no centro: é melhor confiar no Senhor. Fala para a pessoa que está próxima de você: é melhor você confiar no Senhor, é melhor você confiar nele, porque o diabo está trabalhando arduamente para você não confiar em Deus. O diabo trabalha arduamente para colocar em xeque a palavra de Deus na tua vida. Não foi isso que ele fez desde o começo? Não foi isso que ele fez? Deus falou para Adão: olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas no dia em que comer dessa, certamente morrerá. Deus não proibiu de comer, ele deu a consequência se comesse. Se comer, morrerá. Se é condição, a escolha é sua. Saiba da consequência dos seus atos. Deus avisou. Aí vem o diabo e diz o contrário: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que você comer, você será como Deus. E aí a mulher deu crédito à voz do diabo e não deu crédito à voz de Deus. E a voz do diabo teve mais peso. A voz do diabo influenciou e se deixou influenciar e tomou uma decisão errada, e o restante da história você já conhece a consequência, não é? Então o diabo trabalha desde lá até hoje para colocar a palavra de Deus em xeque, para colocar as promessas de Deus em xeque, para colocar dúvida. Meu irmão, não tenha dúvida, tenha convicção: o Senhor está comigo. Declare com fé: o Senhor está comigo, eu creio nele, eu confio nele. É bem-aventurado quem confia no Senhor. Jeremias 17, olha o que diz aqui, o versículo 7. Jeremias 17, versículo 7.
Bem-aventurado, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Oh, querido, o maior interessado em nos abençoar é Deus, e nós temos que confiar nele, e nós temos que acreditar nele, e a nossa esperança tem que estar depositada nele. Olha o versículo 8: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, nem a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, porque a raiz está no ribeiro, a raiz tem água, está suprida, está alimentada. Vai vir vendaval, vai vir calor, mas vai estar firmado na presença do Todo-Poderoso. Agora, aquele que não confia, versículo 6, aquele que não confia, olha aqui, será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vê o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. É óbvio que o escritor, o profeta, está usando o exemplo de planta para falar de gente. Você entendeu isso, não é? Enquanto o que confia em Deus é como uma árvore regada, pode vir o calor, pode vir o problema, está lá firmado, está confiando em Deus, está esperando em Deus e não é decepcionado. Aquele que não confia em Deus é solitário, é sozinho, não vê o bem, porque Deus é o bem. Sem Deus, o que é que falta? O que é que sobra? Quando não se tem o bem, o que é que resta? Mal. Fala de solidão no deserto, lugares secos do deserto, solitários, terra salgada, inabitável. Oh, querido, e o que tem de gente que está com a alma desse jeito? Está com a alma salgada, e a salgada aqui no sentido de endurecida, de insensível. Deu para entender? Tem gente que está com a alma amargurada. Os problemas da vida vêm. A pandemia veio para todo mundo, os problemas vêm para todo mundo. Deus não quer que você seja uma tamargueira no deserto, não. Deus quer que você seja como a árvore plantada junto a ribeiro, e o ribeiro é Ele, e a água é Ele, e a presença dEle traz refrigério à tua alma, traz renovo, traz fortalecimento. Isaías 26, versículos 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quem Deus conserva em paz? Quem confia nele. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus tem paz para você, meu irmão. Mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, Deus é o príncipe da paz. Confia nele, creia nele, ele tem paz para você. O salmista diz também, volte comigo agora, Salmo 40, o versículo de número 4, só a primeira parte diz assim, Salmo 40, versículo 4, primeira parte: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos. Até aqui, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E por que nós podemos confiar em Deus? A Escritura responde, Números 23, vamos ler, Números 23, versículo 19, olha o que diz aqui, Números 23, o versículo 19 diz assim, Números é o quarto livro da Bíblia, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? A pergunta já traz implícita a resposta. Você já fez um compromisso com um homem, com uma pessoa, homem no sentido genérico, homem e mulher, você já firmou um compromisso com alguém, a pessoa não cumpriu? Já aconteceu isso com você alguma vez? A pergunta traz implícita a resposta. Deus não é homem, o que ele fala, ele faz. O que ele diz, ele cumpre. E porque ele é Deus, e ele não muda, e ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nele você pode confiar. Na palavra que sai da boca dele, você pode confiar, porque ela não volta vazia, ela produz resultado. O Pedro decidiu confiar. Volta lá comigo em Lucas 5, quando começamos a mensagem. O texto diz que ele respondeu a Jesus e disse: por que mandas? Eu vou lançar a rede. Lucas 5, versículo 5. Mas, por que mandas? Como eu disse há pouco, numa outra tradução, confiando na tua palavra, eu vou lançar a rede. E aí o Pedro, que estava lá na praia, entrou no barco, colocou a rede no barco, pegou os remos e foi, remou.
Se esforçou, se esforçou. Ele estava cansado? Estava. Ele estava fadigado? Estava. Diga para a pessoa que está do teu lado, ainda que você esteja cansado, não para não. Ainda que você esteja fadigado, não para não, porque Jesus tem vitória para você. E quando a gente crê e confia e persevera, a vitória vem. Ele estava cansado, ele estava fadigado, ele entrou no barco, ele remou, chegou lá no mar alto, ele pegou a rede, ele lançou a rede, e quando ele puxou, não veio vazia não, a rede veio cheia e encheu o barco, e foi uma pesca maravilhosa. E o Senhor tem pesca maravilhosa para você. Se você não parar, não desistir, aonde foi envergonhado, Deus vai transformar em honra, em bênção, em vitória. Não deixe o desânimo te pegar, não deixe o desânimo te paralisar, mas creia e confie no Deus Todo-Poderoso. Oh pastor, mas a doença chegou, Ele é o Deus que cura. Oh pastor, mas o problema está grave em casa, Ele liberta do vício, Ele liberta da droga, Ele opera, Ele faz um milagre. Aqui foi um milagre. E o barco não era pequeno não. Tem gente quando lê esse texto pensa que o barco era uma canoa, dessas aí que a gente vê na televisão. Já viu aquelas canoas que parecem um caiaque? Pequenininha. Não era pequenininha assim não. Há algumas décadas atrás, 1960, 70 mais ou menos, foi encontrado no fundo do mar da Galileia umas tábuas. E aí quem encontrou chamou os arqueólogos e mergulharam lá e tiraram todas aquelas tábuas. E foram vendo que elas se encaixavam e ela formou um barco. E um barco de 8 metros de comprimento por quase 3 de largura. Você tem ideia do que é isso? 8 metros de comprimento, minha gente, é mais ou menos, pouco mais daqui até lá a parede. Acho que dá um pouco mais daqui para lá, acho que só dá 5. É quase da largura desse altar aqui. Quantos metros tem aqui, Diácono Denis? Você que é o Severino aqui da igreja. Quantos metros tem dessa parede para aquela? Uns 10? Dá quase isso aqui. Imagine 8 metros de comprimento por quase 3 de largura. É muito peixe ou pouco peixe para encher um barco desse? É muito peixe. E não encheu só o barco do Pedro não, encheu do Tiago e do João também, porque o Senhor liberou uma palavra e Pedro acreditou e se moveu, e o milagre foi maravilhoso. E Deus tem milagre maravilhoso para você, Deus tem surpresa para você, meu irmão. Não para não, não desiste não, acredita, persevera. O salmista disse, Salmo 37, versículo de número 5, quem está vivo, diga amém. Está dormindo, diga amém. Aleluia. Salmo 37, 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você tem que entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Você tem que entregar a tua esposa, teu marido, teus filhos, sua família, tua casa, teus negócios, teu trabalho. Entrega tudo, porque Ele tem o melhor para você. É Ele que quer libertar a tua família, é Ele que quer abençoar, é Ele que quer restaurar o teu casamento, é Ele que quer operar maravilhas na tua vida. Confia nele e se entrega a Ele, porque quando nós cremos nele, a palavra dele se cumpre. Para terminar, Josué 21, no versículo 45, está escrito assim, leia comigo. Livro de Josué, capítulo 21, no versículo 45, diz assim, leia comigo: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Declare comigo, tudo, não, com fé, tudo se cumpriu. Levante a mão direita e declare com fé: Senhor, todas as tuas promessas vão se cumprir na minha vida, na minha família, em nome do Senhor Jesus. Creia e tome posse. Ele tem promessa para você, para a tua casa, para a tua família. Preste atenção, na palavra de Deus nós encontramos promessas que são gerais para todos. Por exemplo, essa que acabamos de ler, Deus prometeu que ia tirar o seu povo do Egito e colocá-lo na terra que mana leite e mel. Quem entrou na terra? Quem creu e quem perseverou. Palavra nenhuma falhou, tudo se cumpriu na vida de quem creu e quem perseverou. Na Bíblia nós encontramos centenas, aliás, milhares de promessas que servem para todos nós. Por exemplo, Deus promete nos salvar. Ele quer salvar só um ou dois? Não, Ele quer salvar a todos. Ele quer abençoar só uma família ou duas? Não, todas as famílias da terra. Então, tem promessas que valem para todos. Mas além dessas promessas que valem para todos nós, o próprio Deus ainda nos faz pessoalmente
individualmente, particularmente, promessas. Ele pode ter prometido algo para você que não prometeu para essa pessoa que está ao teu lado. Ele pode ter prometido algo para mim que não prometeu para você, ou vice-versa. Eu vou lhe dar um exemplo. Há anos atrás, eu orando, Deus falou comigo, que a minha esposa, na época nem namorada era, Deus disse, essa moça, eu orei e Ele me disse isso, será sua namorada, sua noiva, sua esposa, mãe dos seus filhos. Foi o que Ele disse para mim. E no começo ela não queria nem saber de mim, mas como era a promessa de Deus, ela me deu mais não do que sim. Mas chegou uma hora, o Espírito Santo fez a obra, ele começou a namorar. Olha só, e aí você conhece a história, já contei aqui várias vezes, né? Depois de um tempão, chegou o acidente. E ela correu risco de morte, perdeu muito sangue, o negócio foi feio, rasgou o rosto todo, não é? O médico disse, nem plástica resolve o rosto dela. O médico disse, nunca vai ser mãe. Foram semanas e semanas difíceis de choro, mas sabe no que eu me agarrei? Na promessa que Deus havia me feito. Ela vai ser mãe dos teus filhos. Eu falei, Senhor, eu nem casei ainda, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E do jeito que Deus falou, Deus fez. Ele fez. A medicina dizia que não tinha jeito, que não tinha saída. Ela teve alta. O médico disse que nem plástica resolvia. Deus resolveu o rosto dela. Olha só. Deus resolveu. Aí chegou um dia que eu orei e Deus disse, case. E na hora eu respondi, como se eu não tenho dinheiro para casar? Estou mais duro que coco seco, universitário, não tenho dinheiro para nada. Deus falou, vai marcar a data. Meu irmão, fé é um negócio muito louco. Deus falou, faz, irmão, acredita. Como vai ser, pastor? Não sei. Saiba que o que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida, porque a palavra dEle não volta vazia. Eu acreditei, eu me movi, marquei o casamento, Deus preparou tudo, Deus falou que Ele ia ser mãe dos meus filhos. Você já viu os 3, tem 3 hoje para a glória de Deus, para contar o testemunho. O que Deus me prometeu, Ele cumpriu, e o que Ele te prometer, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, é poderoso. Creia, se anime, seja fortalecido e renovado pelo Senhor, se coloque de pé na fé e acredite, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Aplaude e glorifique a Ele. Promessa nenhuma, palavra nenhuma vai falhar. Se você crer e confiar e perseverar, você vai testemunhar. Você vai testemunhar para o nome dEle ser glorificado.